Olá, cantores, olá, cantoras, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Método Voz Racional. Neste canal a gente trabalha assuntos de técnica vocal voltados para a fisiologia e para o conhecimento técnico da arte de cantar. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever, já compartilhe o nosso material com seus amigos e seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Mylon Klitsky e essa é a nossa aula número 6 e também a nossa última aula da série de fisiologia. Sim, estamos chegando à reta final do assunto de fisiologia vocal e a gente vai trabalhar nas próximas temporadas, que vem temporada nova por aí, pessoal, aguardem, que está muito legal. Nas próximas temporadas a gente vai trabalhar sobre performance e interpretação. A gente vai ter uma série de aulas falando exatamente sobre o que é performance e o que é interpretação. Então, se você curte esse assunto de técnica vocal, se você gosta do conteúdo mais denso e um conteúdo com bastante informação técnica, não esqueça de compartilhar, comentar e curtir o nosso material. Consuma os nossos conteúdos, que com certeza são conteúdos de muita qualidade. Esse é o canal do Método Voz Nacional. Eu sou o professor Mylon Klitsky e a gente começa a nossa aula agora depois da vinheta. Fala, pessoal, então o nosso tema de hoje é esquemas vocais e um pouquinho de psicossomática, tá? O que são os esquemas vocais? Lá na aula número 2, salvo engano, a gente trabalhou sobre os modos de fonação. Os modos de fonação, eles de certa forma são um assunto bem parecido com os esquemas vocais, porém, eles não envolvem o estudo ou a percepção do que acontece na musculatura, tá? Nos esquemas vocais, a gente já tem um foco um pouquinho mais voltado para o lance da musculatura em si, o que está acontecendo lá dentro da prega vocal em cada uma dos esquemas vocais, tá? Basicamente, os esquemas vocais são 3, tá? A gente tem ali o falsete, que é o famoso Gregorian Voice. A gente vai ter o Crooner Voice, que é a voz do cantor. E a gente vai ter o Clamp Voice. Esses 3 esquemas vocais, a gente, de certa forma, já utiliza eles lá nos modos de fonação. Mas, como eu falei, nos modos de fonação, o principal objetivo dos modos de fonação é o resultado sonoro. Então, quando eu trabalho modos de fonação, eu não vou pensar na ação da musculatura, em sim no resultado final, né? Então, essa é a diferença ali entre os esquemas vocais e os modos de fonação, tá? Dentro desse caminho, hoje a gente vai trabalhar, então, na nossa última aula dessa série de fisiologia, a função muscular dentro de cada um desses esquemas vocais que vão dar origem aos modos de fonação. A gente pode pensar o seguinte, os modos de fonação, eles de certa forma são um resultado dos esquemas vocais, tá? E os esquemas vocais, quando a gente for trabalhar cada um deles ali mais adiante na aula, a gente vai ver que eles podem se subdividir. E aí eles dão origem, então, aos modos de fonação. E também se subdividem, só que a gente vai ver isso lá na próxima temporada, nas aulas de interpretação. Lá a gente vai ter a subdivisão dos modos de fonação e vamos ver quais são os tipos de falsete que a gente tem, quais são os tipos de voz fluida que a gente tem e assim por diante, tá? Então prestem bastante atenção na aula de hoje, porque como ela vai fechar o tema da fisiologia, para que você possa acompanhar a próxima temporada, é importante que você tenha assistido às aulas dessa temporada, porque os nomes técnicos a gente vai utilizar lá na próxima temporada, tudo que foi explicado aqui na temporada sobre fisiologia vocal, tá bom? Bom, psicossomática. O que é a psicossomática aplicada ao canto? A psicossomática, ela tem 2 vertentes, tá? Ela tem a vertente do autocontrole, tá? E ela tem a vertente do emocional. Quando a gente canta, é muito comum, é muito aparente a gente conseguir demonstrar o nosso estado emocional,
tá? Então isso é uma coisa que eu que dou aula presencial ainda no momento, eu consigo perceber muito bem nos meus alunos quando eles estão com algum problema, quando eles estão felizes. Isso é o que a gente chama de psicossomática. Aplicado ao canto, isso pode ser uma ferramenta muito útil, né? Então a gente tem ali a ideia da expressão das emoções, né? E essa ideia da expressão das emoções pode causar interpretações diferentes. Quando a gente trabalha do lado emocional, a gente precisa ter essa ideia do que a pessoa está sentindo na hora da interpretação e aproveitar ou não esse estado emocional, esse estado psicológico, para trazer uma interpretação para dentro da música. Na ideia do autocontrole, a gente vai trabalhar... Como é que eu posso explicar isso para vocês de uma forma lúdica? A gente vai trabalhar controles da nossa mente, digamos assim, né? Para aplicar isso dentro do canto. Eu falei, salvo engano, na aula 1 ou na aula 2 sobre a questão do nosso sistema de defesa, quando eu expliquei sobre a laringe. Quem assistiu às outras aulas vai lembrar. Comenta aqui embaixo em que aula que está esse conteúdo, para mim ter certeza que você assistiu nossas aulas. Quando eu falei sobre a laringe, e especificamente sobre as pregas vocais, eu comentei que dentro do nosso sistema de fonação, a laringe exerce uma função de defesa. E aí entra um pouquinho de psicossomática de autocontrole. Por exemplo, o nosso corpo, ele trabalha com algumas funções no automático, ou seja, a gente não precisa se preocupar com essas funções. Uma dessas funções, por exemplo, é a respiração. Você não precisa se preocupar em respirar, o seu corpo faz isso sozinho. Você não precisa pensar, agora eu vou inspirar, agora eu vou expirar. Isso acontece de forma natural e automática. Da mesma forma, algumas outras coisas acontecem de forma natural e automática, como, por exemplo, a autodefesa, que é a principal função da nossa laringe, tá? Então, essa questão do autocontrole, ela vai envolver um conhecimento que a gente adquire ao longo dessa jornada de técnica vocal. E esse conhecimento, esse controle da psicossomática em relação ao sistema de defesa, ele me dá a possibilidade de controlar essa ação de defesa da prega vocal, da laringe em si, né? Então vamos pensar o seguinte, o nosso corpo, ele vai ativar esse sistema de defesa instintivamente, ou seja, eu não preciso pensar para ele funcionar. O problema dentro da técnica vocal é que às vezes esse sistema de defesa ele é acionado quando eu vou exercer alguma técnica para cantar. Por exemplo, uma nota aguda, né? Então, o nosso corpo, que não é acostumado a fazer nota aguda, ele vai estranhar essa ação, essa movimentação nova, e ele vai, de certa forma, tentar bloquear isso, tá? Quando eu entendo que essa movimentação vai acontecer, que essa ação de defesa vai acontecer, eu consigo, de certa forma, controlar isso e impedir que isso aconteça, tá? Então, essa é a psicossomática do autocontrole. É quando você tem o conhecimento das ações do seu corpo, né? E, de certa forma, você pode interferir positivamente para essa ação não se tornar prejudicial para o canto, tá? Então essa é a ideia principal da psicossomática de autocontrole, tá? A gente vai falar sobre isso bastante lá na temporada de interpretação, porque na temporada de interpretação a gente vai trabalhar muito com a questão do resultado final, e isso envolve muita psicossomática, tá? Então essa primeira pincelada que eu tô dando nessa questão da psicossomática, ela é bem importante para as próximas aulas. Na questão da psicossomática das emoções, do estado emocional do cantor, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Uma pessoa que está triste e vai cantar, dependendo da situação que deixou ela triste, ela não vai conseguir não estar mais triste, ela não vai conseguir desficar triste, digamos assim. Ela vai cantar triste, né? Aí entra novamente
a ideia da psicossomática do autocontrole para que ela consiga ignorar esse sentimento de tristeza e cantar uma música alegre, por exemplo, tá? Isso a gente trabalha com bastante exercícios, tá? Então, inclusive, a gente trabalha com exercícios tirados do teatro, né? Eu tenho um colega que trabalha muito essa questão da interpretação utilizando técnicas corporais tiradas da ideia de aula de teatro, de interpretação cênica, né? E isso é muito importante, isso ajuda bastante. Então, para quem vai cantar, eu sempre indico, né? Não faça somente aula de vocal, faça uma aula de teatro, uma aula de oratória, qualquer outro tipo de atividade que vai envolver movimentações físicas, até para a questão da timidez, desinibir a timidez, tá? Isso é muito importante para quem vai trabalhar em cima de um palco, né? A gente vai ter uma temporada falando sobre isso também, só que essa é um pouquinho mais para frente. Ok, pessoal? Então nós vamos dar continuidade agora, a gente vai entrar na questão dos esquemas vocais, tá? O que são os esquemas vocais? Bom, os esquemas vocais, eles são regulagens, tá? Que vão acontecer dentro da nossa laringe, dentro da nossa glote, e eles estão diretamente relacionados ao fechamento glótico, tá? O que é o fechamento glótico? A nossa glote é a região da laringe onde tem as pregas vocais, que contém as pregas vocais. O fechamento glótico, ele é a nossa adução da prega vocal. Então, a gente vai estar trabalhando agora com a musculatura que envolve esse fechamento, essa movimentação. Dentro da técnica vocal, a gente chama esse tipo de movimentação de níveis de firmamento, tá? Então, eu tenho vários níveis de firmamento. O que são níveis de firmamento? Níveis de firmamento são níveis de pressão que eu vou ter na hora da adução da minha prega vocal. Então, eu posso ter esquemas vocais com mais adução, tá? Com nível de firmamento mais alto, e esquemas vocais com menos adução, com nível de firmamento mais baixo, tá? Esses níveis de firmamento, eles se dividem em 3 grupos, tá? Que são os níveis de firmamento do Gregorian Voice, ou vulgo falsete, tá? Conhecido popularmente como falsete, mas o nome técnico é Gregorian Voice, tá? A gente vai ter o nível de firmamento do Crooner Voice, que é a nossa voz de cantor, e a gente vai ter o nível de firmamento do Clamp Voice, que é a nossa voz de grampo, tá? Qual que é a ideia dos níveis de firmamento? Por que a gente divide eles em 3? Porque cada um desses níveis de firmamento vai utilizar um grupo muscular específico para estar funcionando, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: os esquemas vocais, eles vão partir do nível de firmamento mais leve para o mais pesado, ou seja, do menos apertado para o mais apertado. E isso acontece lá nos esquemas, nos modos de fonação, né? Se a gente for observar os modos de fonação, eles são timbres, a gente vai fazer a regulagem dentro da nossa glote, e eles acontecem os resultados sonoros, eles são do mais suave para o mais apertado, né? Então a gente tem essa semelhança, até porque os assuntos eles se juntam depois, né? Como eu expliquei ali no comecinho da aula, os modos de fonação, eles são o resultado da aplicação dos esquemas vocais. Então a gente tem 3 esquemas vocais, e a gente vai começar falando do primeiro, que é o Gregorian Voice. O Gregorian Voice, então, pessoal, ele é o nível de firmamento mais leve, e ele acontece porque lá dentro da nossa laringe nós temos as musculaturas que compõem toda a parte da prega vocal, né? E dentro desse sistema da prega vocal, a gente tem um músculo chamado tírio vocal. Para quem assistiu a aula sobre a fisiologia da laringe, já vai saber sobre que músculo que eu estou me referindo agora. O tírio vocal, ele é um músculo que passa por dentro da prega vocal, ou seja, ele dá sustentação para a prega vocal. É ele quem vai dar ou não densidade para minha prega vocal, tá? Dentro desse contexto de densidade, eu preciso entender que essa densidade, ela acontece quando esse músculo ele está ativo, ou seja, quando ele está fazendo a contração, ok? Dentro do falsete,
esse músculo ele não funciona, tá? Ele fica desligado. Isso acontece porque ele é um músculo que rege a minha região de graves. E o falsete, para quem já canta um pouquinho, para quem já tem uma noção básica de técnica vocal, já tá ligado que o falsete não funciona nos graves. A gente tem timbres parecidos com o falsete no grave, tá? Mas eles são timbres soprosos, eles não são falsetes, tá? Por que eles não são falsetes? Para acontecer o que a gente chama de falsete ou Gregorian voice, o tírio vocal, que é o músculo que sustenta a prega vocal, ele precisa necessariamente estar desligado, ele precisa estar inerte, tá? Não pode haver contração nessa musculatura, porque a partir do momento que há contração nessa musculatura, eu troco de esquema vocal, tá? Ah, professor, mas por que não pode haver contração dentro dessa musculatura? Porque quando há a contração do tírio vocal, quando eu consigo ligar essa musculatura, o meu timbre muda. Eu saio da região de falsete e vou para a região do crooner voice, tá? Então a ideia do falsete é uma voz um pouquinho mais suave, né? E ela vai ter características de uma voz um pouco mais fraca, tá? E também ela vai ter a característica de um som de voz feminina, tá? Não vamos entrar no assunto agora de que só mulher faz falsete ou só homem faz falsete. Não tem nada a ver, tá, pessoal? O que eu quis dizer com a questão da voz feminina é que o falsete lembra um timbre feminino. Curiosidade, o termo falsete ele surgiu no período clássico, né, com o surgimento das óperas, né? E aí, principalmente com a população que cantava nas óperas, que eram os eunucos, né? Eles tinham um alcance vocal muito elevado, semelhante à voz das mulheres, que é o falsete, né? Então, eles naturalmente cantavam em falsete. Acontece que naquela época não se tinha o conhecimento fisiológico da laringe e de nenhuma parte do sistema fonador. E as meninas, olha só que interessante, por uma questão até da própria comunicação diária das meninas, geralmente 90% das meninas elas conseguem fazer a transição da voz ativa para a voz passiva sem deixar quebras. Então, naquela época, por causa dessa facilidade das meninas conseguir fazer essa transição sem deixar a quebra, eles não conseguiam identificar o falsete nas meninas. Então, eles achavam que somente os homens conseguiam fazer essa técnica. E, na verdade, não. Tanto os meninos quanto as meninas conseguem fazer o falsete, né? A diferença é que as meninas, 90% delas, já trabalha com a voz dentro da região em que o falsete vai acontecer, né? Por uma questão social, por uma questão de comunicação, elas acabam falando num tom mais suave. E essa transição da voz ativa para o falsete nas meninas ela é muito bem desenvolvida. E aí acaba acontecendo que elas passam da voz ativa para o falsete sem deixar vestígios. Ou seja, se a pessoa não é bem atenta na questão de identificação dos esquemas vocais, a menina passa para o falsete sem a pessoa perceber, sem o ouvinte perceber. Já os meninos, eles têm uma mudança muito grande na voz, porque os meninos geralmente trabalham com a voz um pouco mais grave, né? E aí, quando rola de fazer um falsete, essa voz vai pro agudo. E aí acaba rolando o que a gente chama de quebra. Quando a pessoa não tem um treinamento vocal específico, essa mudança acaba gerando o que a gente chama de quebra, e aí é possível identificar. Então o termo falsete vem de voz falsa, porque eles achavam que os meninos faziam essa técnica para imitar a voz feminina. Então, por isso, falsete vem de voz falsa. Surgiu lá no período clássico com o surgimento das óperas, ok? Curiosidade sobre a história da música, tá? Pessoal, então dando uma explanada rapidinha no falsete.
O falsete, ele é um timbre suave, com pouca potência, e ele não funciona na região grave. Ponto. Tá? Isso é indiscutível. Por quê? Para que o grave aconteça, eu preciso ter a contração do meu tírio vocal. E se o tírio vocal tá ligado, já não é mais falsete. Eu até posso ter um timbre parecido na região grave, mas aí eu já vou partir para lá, pro lado da voz soprosa, tá? Daí eu já vou ter, de repente, um whisper voice grave, né? Quando eu vou trabalhar com essa ideia de uma voz grave que tenha o som do falsete, tá? Por que o falsete ele tem esse som aveludado? Primeiro, porque ele funciona na região aguda, tá? Segundo, porque o tírio vocal não está ligado, então eu tenho uma densidade da prega vocal menor. Terceiro, quando o meu tírio vocal não está ligado, a minha abertura, o meu fechamento glótico da prega vocal, ele não acontece 100%. Então, quando a gente trabalha em falsete, acaba gerando uma pequena fenda entre as pregas vocais, tá? Isso acontece porque o tírio vocal não está funcionando. Ele é responsável por selar as pregas vocais também, além de fazer os graves, né? Porque ele vai dar densidade. Então, não tendo essa densidade, essa fenda lá aparece de forma natural. E aí dá origem ao timbre do falsete. Por isso, tá? Por esses detalhes fisiológicos que o falsete ele é suave. E principalmente por causa desses detalhes fisiológicos que ele só funciona na região aguda, tá? Eu não vou ter o falsete em si com os termos fisiológicos acontecendo na região grave, ok? Essa é a ideia do falsete. Em que momentos que eu utilizo o falsete? Bom, o falsete ele é um bom escape, tá? Para quando eu preciso alcançar uma nota aguda e eu não tenho resistência para fazer essa nota aguda em voz ativa, tá? Então eu vou acabar utilizando o falsete para alcançar essa nota e assim conseguir cantar uma determinada música, tá? Nas aulas de interpretação, a gente vai falar sobre as questões que envolvem os tipos de falsete, porque a gente não tem só um tipo de falsete, a gente tem um leque de timbres que derivam do falsete, né? Então a gente vai trabalhar sobre essa subdivisão dos modos de fonação e dos esquemas vocais nas aulas de interpretação e começa na próxima temporada. Certo, pessoal? Então agora a gente vai para o próximo esquema vocal, que é o crooner voice, tá? O crooner voice, ele já é uma voz um pouco mais potente, digamos assim. Ele sempre vai estar relacionado àquela voz que vai te dar mais consistência, né? Eu sempre gosto de utilizar como um exemplo do crooner a voz dos locutores, né? Eles têm essa ideia de uma voz um pouco mais potente, com bastante volume, bem encorpada, né? E isso acontece dentro da técnica do crooner voice. Qual que é a ideia de diferença do crooner voice para a técnica do falsete? Dentro do crooner voice, o meu tírio vocal ele vai estar ativo. Então eu vou ter um pouquinho mais de consistência dentro da minha voz, dentro do meu timbre final, justamente porque o tírio vocal vai estar dando consistência para a prega vocal, né? Então, se você pensar nessa ideia da prega vocal com o tírio vocal desligado e com o tírio vocal ligado, a gente pode pensar na prega vocal com e sem sustentação, né? Então, vamos pensar numa corda bamba, né? Eu estico uma corda de um ponto A a um ponto B. Dentro do falsete, essa corda ela vai estar frouxa, tá? Então, eu vou ter ali uma corda de um ponto A a um ponto B que não vai ter tensão, ela vai estar frouxa, né? Quando eu tenho a ideia do crooner voice, eu vou ter um pouquinho de tensão nessa corda, justamente porque o meu tírio vocal vai estar ativo, né? Então ele vai deixar a minha prega vocal com mais massa, logo a adução dessa prega vocal ela vai ser maior, ela vai ter mais contato, né? O crooner voice ele é um esquema vocal que funciona muito bem nas regiões médio grave, né?
E ele também funciona nas regiões agudas, só que nas regiões agudas a gente vai ter um pouquinho mais de limitação, tá? Por quê? Se eu quiser fazer uma nota aguda dentro do crooner voice, eu vou ter uma ação específica da musculatura de agudos, que são as nossas musculaturas cricotireoides, que são as musculaturas que fazem a nossa primeira região de agudos, né? Essa musculatura funcionando, com o tiro vocal funcionando, o movimento dessa musculatura acaba se tornando mais pesado. Então eu vou ter um pouco mais de resistência por parte muscular para estar conseguindo fazer os agudos com o tiro vocal ligado, né? Então o crooner voice, ele é um excelente aliado para regiões médias e graves. Para as regiões mais agudas, dependendo da técnica do cantor, dependendo do condicionamento físico desse cantor, ele já vai ter um pouquinho mais de dificuldade para conseguir fazer as notas agudas. Isso é bem comum de acontecer, tá? E aí por isso que a gente trabalha exercícios específicos para estar resolvendo esse tipo de situação, certo, pessoal? Bom, vamos para o último esquema vocal, então. Nosso último esquema vocal é o clamp voice. O clamp voice, ele é uma soma do crooner, tá? Que é o nosso esquema vocal, onde eu tenho a tensão do tiro vocal, eu vou estar com a tensão do tiro vocal funcionando, e ao mesmo tempo eu vou ter a ação dos meus cricolaterais. O que são os cricolaterais mesmo, pessoal? Bom, os cricolaterais, eles são os nossos músculos responsáveis pela adução da prega vocal, ou seja, além de eu ter a tensão do tiro vocal, que vai estar dando consistência para a prega vocal, no modo de fonação do clamp, no esquema vocal do clamp, eu vou ter ainda a ação do meu cricolateral. O cricolateral, ele vai fazer simplesmente o seguinte: ele vai pegar a prega vocal que já está aduzida, que já está fechada, e vai apertar, tá? Então é como se eu pegasse as duas pregas vocais e eu esmagasse uma contra a outra, tá? O termo esmagar aqui, ele tá aparecendo para vocês entenderem que eu aperto uma prega vocal contra a outra. Dentro do esquema vocal do clamp, é muito importante ressaltar que o cantor ou cantora que for usar o clamp, ele precisa obrigatoriamente ter um domínio bem grande e bem avançado, tá? 100% de certeza de que tá fazendo certo do apoio diafragmático, da respiração, tá? Correto. Por quê? O clamp, ele é um esquema vocal em que ele vai apertar a prega vocal. Então você imagina a pressão do ar querendo passar pela prega vocal, que é o que vai gerar o som primário, e a prega vocal tá fechada, bem fechada, né? Então eu vou ter um aumento bem significativo nessa questão do atrito, né? Então, para que eu não me machuque, para que eu não tenha um resultado negativo na minha voz posteriormente, eu preciso ter esse domínio da respiração, porque no clamp eu preciso reduzir ao máximo a minha projeção sonora. Então o clamp, apesar dele ser o último esquema vocal, ele é o que menos vai ter volume, tá? Então vocês têm que pensar no clamp como se ele fosse prega vocal bem fechada, tá? E a redução da pressão aqui embaixo tem que acontecer instantaneamente para não machucar, tá? Então essa é a ideia do clamp. Quando que eu vou usar o clamp? Bom, o clamp, ele é uma excelente saída, um excelente escape para quem não quer cantar notas agudas em falsete, tá? Então o clamp, ele é muito utilizado dentro do heavy metal, dentro do sertanejo, tá? E, milhares de outras técnicas, mas as que mais aparecem em heavy metal, né, sertanejo, a gente tem bastante cantores que utilizam, né? E ele vai ter essa ideia de projeção reduzida, mas o timbre, por causa do fechamento glótico em nível alto, ele acaba se tornando um timbre metálico,
Então, eu vou ter essa ideia de notas mais bem definidas, né? Sem muitas oscilações. Então, esse é o claim, né? Para a gente conseguir trabalhar. Só lembrando mais uma vez que é bem importante que você trabalhe a questão da respiração, certo, pessoal? Bom, chegando ao final dessa temporada de fisiologia, o que eu posso trazer para vocês ainda nessa aula de novidades é que nas próximas aulas a gente vai estar tendo exercícios práticos, tá? Eu vou estar ensinando para vocês a como reproduzir cada uma dessas técnicas e vamos trabalhar também aplicações, tá? Então, se você curtiu essa primeira temporada sobre fisiologia, eu espero que você continue acompanhando os nossos próximos vídeos, que os próximos vídeos já vão estar falando sobre a questão de interpretação. Daí, lá nas aulas de interpretação, a gente sim vai entrar nos assuntos de como produzir as técnicas que eu ensinei, que eu comentei aqui nas aulas de fisiologia, certo, pessoal? Então, se vocês forem observar, dentro dessa ideia das aulas que eu estou trazendo para vocês, a gente criou uma base de conhecimento bem sólida, ou seja, a gente já vai partir para a parte prática, primeira parte prática, com todo o conhecimento fisiológico do nosso instrumento, né? Então, para quem acompanhou todas as aulas e assistiu todas as aulas, fez as anotações certinho, prestou atenção, né, nos materiais que a gente deixou de imagem e tudo mais, vai ter uma base muito bem construída, tá? Para as próximas aulas que vão ser de interpretação, certo, pessoal? Muito bem, a nossa aula hoje ficou um pouquinho mais curta porque esse foi o nosso último assunto, tá? Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final da aula. Este é o canal do Método Voz Racional. Eu sou o professor Mylon Klitsky. Seja muito bem-vindo ao nosso time, né, de cantores e cantoras que acompanham aí o nosso material e que acabam utilizando o nosso material para conseguir aumentar o seu desempenho. Eu sou o professor Mylon Klitsky, esse é o canal Método Voz Racional. Se você curtiu o nosso conteúdo, comenta, compartilha, se inscreva. Sigam a gente nas nossas redes sociais, porque a gente posta conteúdo toda semana e eu te vejo semana que vem às 19h33 na terça-feira.